paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, vim trazer uma palavra vinda do coração de Deus. Quantas pessoas hoje estão como o rei Zedequias, não querem se humilhar perante a Deus, não querem obedecer à palavra de Deus, querem fazer a sua própria vontade. E por causa do rei Zedequias, não só ele pereceu, como todo o povo e os sacerdotes do templo. Por quê? Porque não deram ouvidos à voz do Senhor, porque não quiseram obedecer à voz de Deus, quis fazer a sua própria vontade. A palavra se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11, 12, 13 e 14. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, o que tinha juramento por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Deus de Israel. O que podemos ver aqui? Esse rei Zedequias, ele não quis ouvir a voz do Senhor. Deus tinha falado para ele se arrepender, para o povo se arrepender, senão ele ia permitir que o rei Nabucodonosor e o exército da Babilônia viesse contra Jerusalém e acabasse com Jerusalém, destruísse os templos, queimariam as casas, acabaria com Jerusalém. Mas eles não deram ouvidos. O que ele fez, pelo contrário, ele fez totalmente ao contrário do que Deus tinha falado, do que Deus tinha usado o profeta Jeremias para falar com ele. Ele fez tudo ao contrário. Ele desobedeceu a Deus, fez a sua própria vontade. Deus tinha falado que era para ele obedecer o rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor veio a primeira vez, mas não destruiu, levou só alguns, deixou ele no comando de Jerusalém. Mas Deus falou assim: fique debaixo do rei Nabucodonosor, porque é a minha vontade que ele governe todas as nações. Mas o rei Zedequias não quis dar ouvido. Ele se rebelou contra o que Deus tinha falado. Não era contra Nabucodonosor que ele estava se rebelando, mas sim contra uma própria ordem de Deus. Tem pessoas que se rebelam contra a vontade de Deus e infelizmente acaba perecendo. E não só ela. Através da sua escolha, não só você pode perecer, mas todos que estão ao seu redor. E o que nós podemos ver aqui no versículo 14. Também todos os chefes, os sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, seguindo as suas abominações dos gentios, que eles contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Então não só o povo, os sacerdotes também do templo aumentavam as suas transgressões, as suas abominações. Os próprios sacerdotes estavam contaminando a casa do Senhor, trazendo aqueles deuses pagãos para dentro da casa do Senhor. Hoje em dia continua do mesmo jeito. Líderes religiosos, pessoas que se dizem cristãos, estão se comportando pior que os ímpios, fazendo igual ou até pior que os ímpios. Então eu estava vendo que o povo de Israel estava fazendo pior que as nações ímpias. Não estava dando ouvido à voz do Senhor. E Deus tinha usado o profeta Jeremias, porque Deus, gente, ele sempre alerta no que ele vai fazer. Deus, ele não tem o culpado por inocente. Antes de Deus fazer algo, ele avisa, mas eles não deram ouvidos. Então o que Deus está falando? Que nós devemos dar ouvido à voz de Deus, obedecer à voz de Deus, fazer a vontade de Deus. Está no tempo do povo do Brasil se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, para que não suceda coisa pior. Por quê? Porque Deus, ele não deixa se escarnecer. O que o homem vai plantar, ele vai colher. Porque Deus é mau? Deus é injusto? Não, pelo contrário. Porque Deus, ele é justo, ele é justiça e ele é fogo consumidor. Então vamos dar ouvido à voz de Deus, para que todos nós sejamos abençoados no nome de Jesus. Amém? Que todos fiquem com Deus.